O capítulo 4 de Mateus começa no versículo 1 dizendo: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, Deus o levou. Em segundo lugar, o propósito era ser tentado. Verso 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus não foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque teria o confronto, jejuou. Essa lógica é muito importante. Não é que ele foi levado para jejuar e porque estava jejuando teve o confronto. Depois de definir a ordem, o verso 2 diz que depois do jejum de 40 dias e 40 noites, teve fome. E aqui me permita repetir, se você esteve domingo passado, o que eu já falei o domingo anterior, enquanto conversávamos aqui a respeito de jejum. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, isso não é aquela coisa que você sente quando atrasa ou pula uma refeição, que tem muito mais a ver com o hábito e o horário de se alimentar, uma sensação de estômago vazio, né? Isso não é o que você sente quando pulou a refeição e atrasou muito, e a glicose que você consumiu da primeira refeição do carboidrato já se foi, né? E agora você tem aquela transição, aquele momento meio estranho, que no aspecto fisiológico o organismo foi buscar energia no glicogênio armazenado no fígado. Né? Não foi isso que Jesus sentiu, não foi vontade de comer. O que Jesus sentiu é o processo do fim de um jejum longo como esse, que é a fome literal. Né? É a fome quando, depois de uns 3 dias em jejum na média, tem gente que é antes, tem gente que é mais, seu organismo entra em cetose. O que é cetose? Não está entrando energia, que vem principalmente de carboidrato. Ele vira uma chave e ele começa a buscar energia das reservas de gordura que nós temos no corpo. Então, quando você pega mesmo um corredor desses, né, de maratona, esse camarada que é dedicado no esporte, num nível que a maioria de nós não tem noção que é, ele tem um pequeno, mas tem um percentual de gordura no corpo. Todos precisamos da gordura e ela serve, em alguns de nós, temos um estoque bem maior, somos bem mais prevenidos. Ela serve também, não só para a funcionalidade do corpo, mas como um estoque. Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, a ideia é provocar o mesmo efeito que acontece no jejum. Então, foi buscar reserva de gordura. Eu fiz 40 dias de jejum na água em 2018. No final dos 40, não tive fome. Porque diferente de Jesus, que andava a pé para todo lugar, tinha, né, uma dieta bem mais saudável do que a minha, né, eu tinha mais reserva do que ele. A sensação podia ir mais longe e não fiz, porque simplesmente o prazo que Deus pediu era aquele e eu decidi obedecer. Mas quando a Bíblia diz que ele teve fome, é a fome real. Essa eu nunca senti na vida. Eu não sei se alguém aqui chegou a esse ponto. É quando o processo de inanição começa. É quando agora que não tem mais reserva de gordura, o organismo vai consumir tecido, vai comer músculo, vai, né, se autoconsumir. E aqui nós temos o que nós podemos chamar do mais primitivo dos nossos instintos sendo despertados. Então, se quando você tem vontade de comer algo que já pode servir de tentação, tenta imaginar alguém que chegou nesse nível. Isso aqui é o nível do desespero. É nesse momento que Satanás tenta Jesus, dizendo: transforma as pedras em pão. A Bíblia fala de pessoas que chegaram a esse extremo em períodos de fome, de crise, de escassez de alimento, onde quando os filhos morreram, os pais chegaram a comer a carne do corpo dos filhos. Se isso já nos choca hoje, tenta imaginar para a cultura dos povos antigos, que tratavam como muito mais sagrado essa questão do corpo, do enterro, né? Isso significa o quê? Que no momento de fome, muito, né, daquilo que são os padrões de valores desaparecem, porque as pessoas ficam dispostas a fazer qualquer coisa. É nesse momento que Jesus foi tentado. Então, assim, dizer que ele venceu uma proposta de comida é diminuir e muito aquilo que ele de fato passou. Aliás, nós precisamos pensar mais do que isso. Satanás não está apenas oferecendo comida. Comida é a maquiagem, porque ele quer explorar uma necessidade natural, fisiológica do corpo. Aqui não é só um desejo carnal, era um momento de necessidade, mas ele apenas maquiou. O que Satanás quer é a mesma coisa que ele fez lá no Éden com Adão. A Bíblia nos mostra
A Bíblia nos mostra que na ocasião em que Adão e Eva são tentados, existe um fruto. O fruto acaba sendo a desculpa para provocar um anseio maior, mas ele sabe qual os botões apertar. Com Jesus, a questão não era comer ou não comer. Ele já tinha completado o seu jejum. E daí se ele comesse? Satanás não ofereceu comida. Satanás provocou ele a usar algo que ele decidiu que enquanto estivesse na terra não usaria. Do que estamos falando? Filipenses 2 diz, subsistindo na forma de Deus, Cristo não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se prender, mas se esvaziou e assumiu a forma humana. O mistério da encarnação precisa ser entendido na perspectiva de que isso lhe dava a autoridade de ser o nosso Redentor. Cristo nasceu como homem, viveu como homem, tudo que ele fez na terra, ele fez como homem e não com Deus. Os seus milagres foram operados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que Jesus não usou atributos divinos como a onipresença, não usou onisciência, não usou onipotência. E nesse momento Satanás está tentando ele, dizendo, se você é o Filho de Deus, pega aquilo do qual se abriu mão, o seu poder de Deus, e decida você mesmo transformar as pedras em pão. Ou seja, a proposta é muito mais do que oferecer comida. Oferecer comida é apenas um momento a ser explorado. O que ele quer é levar Jesus na contramão do propósito divino. Satanás não está dizendo para Jesus, transforma a pedra em pão porque eu estou interessado com o seu bem-estar e na sua saúde. É lógico que existe um golpe por trás disso, mascarado, mas existe. E quando Cristo se posiciona e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois nós vamos mexer no contexto de Deuteronômio, onde isso foi falado. Jesus não está só dizendo, olha, mais importante do que dar pão para o meu corpo natural, é que eu como a palavra de Deus para o meu espírito. Se embora a palavra de Deus, quando eu e você lemos, meditamos, estudamos, é considerada alimento, nós precisamos entender que o conceito de alimento aqui é maior do que apenas uma leitura bíblica. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Agora, nós precisamos também ter em mente o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus se refere a Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus se refere a Jesus como sendo o último Adão. Em um momento específico, Paulo chama de o segundo Adão. Em Romanos, no capítulo 5, quando Paulo fala de Adão, ele diz que esse prefigurava o que havia de vir. Qual a relação entre eles para Jesus ser simbolizado na pessoa de Adão? Adão era um protótipo, um cabeça de raça. Deus decidiu que ele seria uma matriz reprodutora. Então Deus, quando fez o primeiro homem, o fez conforme a sua imagem e semelhança. O que é que Deus queria do primeiro? Que sendo uma matriz reprodutora, todos os outros que viessem a partir dele reproduzissem a mesma imagem que Deus colocou ali. Tanto que Deus deu a ordem, cada um reproduza segundo a sua espécie. A questão é que antes de começar a reprodução, o homem pecou. Romanos 5,2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou para todo mundo. Esse protótipo passou a estar deformado, o molde foi comprometido e toda a reprodução em série deu ruim, como a gente diria. Quando Cristo vem, ele não vem apenas perdoar os pecados da linhagem de Adão, que agora já nasce em pecado. Ele vem para ser um novo cabeça de raça, para formar uma nova linhagem que manifeste a imagem de Deus, o que era o plano original desde o início. Agora, tanto o primeiro como o último Adão foram tentados. A diferença é que o primeiro Adão cedeu à tentação. Em que área? Comida. Onde Jesus primeiro foi tentado, comida. Mas por trás da comida, nos dois casos, o que Satanás queria era a desobediência. Enquanto o primeiro desobedeceu e gerou filhos para a desobediência, o segundo ou o último, porque depois dele não será necessário o outro. Ele obedeceu e ele veio para gerar um DNA e um código de obediência em cada um de nós. Então, por trás dessa palavra ou desse acontecimento, tem muito mais do que eu e você imaginamos. E, ao discutir o assunto, eu quero que a gente pense algumas coisas. A primeira delas, a fome, ela é usada na Bíblia de forma alegórica, muitas vezes para expressar um profundo anseio ou necessidade por algumas coisas. Assim como no natural, a fome nos dirige, a gente consegue ficar obcecado e dar valor àquilo que é a necessidade. No plano espiritual, muitas vezes essa linguagem é usada para falar a respeito de algo que não apenas nos dirige, não apenas nos motiva, mas nos leva a dar valor e trabalhar em prol daquilo. Então, observe algumas expressões bíblicas. Salmo 42, 2. O salmista diz, minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo? Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Palavras de Jesus agora, Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui eu e você começamos a entender que o desenho de fome ou de saciedade não se limita ao que é natural, como eu vou explorar daqui a pouco em segundo lugar. Mas ao falar dessa questão dos dois tipos de alimento, o que eu e você precisamos entender é que o Senhor Jesus não só diz que tem alimento natural, que é essencial para a subsistência do corpo, e tem alimento espiritual, que é essencial para a subsistência do espírito. Mas, na verdade, o propósito de Jesus, ao destacar essas coisas, e aí nós vamos percebendo ao longo do seu ensino, de forma progressiva, é nos mostrar que isso aqui, que não é errado, pode em algum momento concorrer com esse outro aqui do plano espiritual. E aqui que talvez a gente precise começar a desenvolver uma mentalidade de cuidado. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 14, Jesus, na parábola do semeador, diz assim: a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Outras traduções, em vez de prazeres, diz os deleites da vida. Quando a gente fala de preocupações da vida, e a gente pensa que o Senhor nos chamou a não andar ansioso, a gente diz errado. Mas quando a Bíblia fala de riquezas e de deleites ou prazeres, não está falando de algo que em si mesmo seja ruim. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus tem determinado algumas coisas para o homem e desde o início Ele está dizendo: eu quero te dar isso para que você tenha prazer nessas coisas. Agora, o que eu e você precisamos entender é que algumas coisas que são lícitas não são pecados. Se nós nos relacionarmos com ela de forma errada, elas têm o poder, como falamos semana passada, de concorrer com essa área da nossa vida, que é a área espiritual de relacionamento com Deus. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 34, Nosso Senhor diz assim: tenham cuidado. Esse tenham cuidado é, preste atenção, fique esperto, abre o olho, ou na linguagem de um bom pentecostal, vigia vaso. Ele diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Jesus está falando que determinados excessos do lado de cá afetam o coração e poderiam nos colocar num lugar, porque o contexto é estar pronto e preparado para a vinda dele, onde a gente perca a percepção nesse plano espiritual. Então, quando a gente reconhece os dois tipos de alimento, não é só dizer: olha, tem um que serve para isso, tem outro que serve para aquilo. É qual a maneira de lidar com essas coisas.